O ano de 2024 despontou como uma mortalha sobre um mundo moribundo, um presságio sombrio de tempos difíceis. Um véu de apreensão pairava no ar, uma premonição das provações que estavam por vir, como se o próprio ar estivesse carregado de incerteza. Até o riso das crianças parecia tenso, uma melodia frágil contra a crescente dissonância do medo, um eco distante de tempos mais inocentes. Para aqueles que tinham olhos para ver, os sinais eram inegáveis, como se o próprio céu estivesse tentando avisar sobre o que estava por vir. O mundo estava à beira do precipício, prestes a enfrentar uma tribulação como nunca vista, uma tempestade que ameaçava varrer tudo em seu caminho. Sussurros de antigas profecias, há muito descartados como delírios de loucos, agora ecoavam com arrepiante clareza, como se os antigos tivessem previsto este momento. As palavras do Padre Pio, o místico de Pietrelcina, antes ditas em voz baixa, agora ressoavam com o trovão da desgraça iminente, um aviso que não podia mais ser ignorado. Suas visões, pintadas em tons de fogo e sombra, previam um tempo de grande perturbação, um tempo em que os próprios alicerces do mundo seriam abalados, um cenário apocalíptico que se desenrolava diante de nossos olhos. Este era o legado de 2024, um ano que prometia ser lembrado por gerações. Um ano gravado nos anais da história não com tinta, mas com o sangue de mártires e as lágrimas dos perdidos, um testemunho da resistência e do sofrimento humano. Um ano em que a confortável fachada da normalidade se desfez, revelando o coração cru e indomável de um mundo em tormento, um mundo que lutava para encontrar seu caminho. E através da tempestade que se formava, a pergunta ecoava: a humanidade se levantaria para encontrar seu destino ou seria arrastada pela maré da escuridão? A resposta estava nas mãos de cada um de nós. E a própria terra parecia gemer sob o peso de seu fardo, como se estivesse cansada de suportar tanta destruição e sofrimento. Tremores sísmicos sacudiam o planeta com frequência crescente, abrindo cidades e engolindo aldeias inteiras, transformando paisagens familiares em cenários de pesadelo. Tsunamis imponentes, desencadeados pela fúria das profundezas, batiam contra as costas, deixando para trás um rastro de devastação e desespero, como se o próprio oceano estivesse em guerra com a terra. Os céus, antes uma tela de azul sereno, agora se agitavam com tempestades monstruosas, desencadeando sua fúria sobre um mundo aparentemente abandonado por seu Criador, como se a natureza estivesse em revolta. Não se tratava de meros desastres naturais, mas das dores de parto de uma nova era, um testemunho gritante das profecias do Padre Pio, que previu tempos de grande tribulação. Ele havia alertado sobre um tempo em que a terra se rebelaria, quando os próprios elementos se levantariam em julgamento contra a maldade do homem, trazendo consigo uma purificação dolorosa. Ele falou de fogo caindo do céu, de montanhas desabando no mar e de uma grande enchente que limparia a terra de sua iniquidade, como se a natureza estivesse tentando se purificar. Suas palavras, antes descartadas como os delírios de um fanático, agora soavam com a clareza arrepiante da verdade, ecoando nas mentes de todos que as ouviam. O mundo assistia horrorizado enquanto a própria estrutura da realidade parecia se desfazer, enquanto a ordem natural era virada de cabeça para baixo, deixando todos em um estado de choque e descrença. E no coração do caos, uma terrível pergunta começou a criar raízes. Seria este o fim de todas as coisas?
ou apenas o começo de algo novo e desconhecido? Em meio ao caos e à incerteza, uma nova geração de líderes emergiu das cinzas do velho mundo. Eles se apresentavam como salvadores, prontos para restaurar a ordem em um mundo desmoronando. Movidos pela ambição e pela sede de poder, eles ofereciam ordem em troca de obediência, prometendo segurança em um mundo que caminhava para o oblívio. Suas promessas eram tentadoras, mas escondiam um preço alto. Suas palavras, impregnadas de veneno açucarado, seduziam uma população desesperada por um salvador, por alguém que os guiasse através da escuridão que se aproximava. A esperança se misturava ao medo, criando um terreno fértil para a manipulação. Padre Pio havia previsto a chegada deles, esses lobos em pele de cordeiro. Ele via além das aparências, reconhecendo o perigo iminente. Ele alertou sobre um tempo em que o rebanho seria desviado por falsos pastores, por aqueles que prometiam paz, mas entregavam apenas tirania. Suas advertências ecoavam como um aviso sombrio. Ele falou de um governo mundial único, uma besta de muitas cabeças, que buscaria escravizar a humanidade sob seu punho de ferro. Um regime que se alimentava do medo e da submissão. Seu aperto se fechava lenta e insidiosamente, como uma jiboia ao redor de sua presa. Cada movimento era calculado, cada ação, uma peça no tabuleiro do poder. As liberdades foram corroídas em nome da segurança, a dissidência silenciada em nome da unidade. A vigilância se tornava onipresente e a liberdade um conceito distante. O mundo, já cambaleante sob o ataque de desastres naturais, agora se via acorrentado pelas correntes que ele próprio havia criado. A destruição era tanto física quanto espiritual. E nas sombras, os arquitetos dessa nova ordem mundial sorriam, seus planos se concretizando. Eles observavam, invisíveis, enquanto o mundo se dobrava à sua vontade. Seção 4. Uma fome espiritual. À medida que o mundo exterior se desintegrava, o mesmo acontecia com os alicerces espirituais da humanidade. Os preceitos sagrados da fé foram deixados de lado, substituídos pelas doutrinas frias do materialismo e da autogratificação. As igrejas estavam vazias, seus bancos cobertos de poeira, enquanto a busca pelo prazer e por posses mundanas se tornava a nova religião. Padre Pio havia chorado por essa fome espiritual, essa seca da alma. Ele falou de um tempo em que os homens amariam mais as trevas do que a luz, quando adorariam no altar do ego, sacrificando suas próprias almas por momentos fugazes de prazer terreno. Ele alertou sobre uma grande apostasia, um afastamento da fé, que deixaria a humanidade vulnerável aos sussurros do enganador. Os sinais estavam por toda parte. O relativismo moral reinava supremo, confundindo os limites entre o certo e o errado. A busca pela gratificação instantânea substituiu as virtudes da paciência e do autocontrole. A humanidade, à deriva em um mar de sua própria autoria, havia perdido sua bússola moral, sua conexão com o divino rompida por suas próprias mãos. Seção 5. A língua da serpente. Na ausência da verdade, as mentiras floresciam como ervas daninhas em um jardim abandonado. As ondas do rádio crepitavam com desinformação, uma cacofonia de meias-verdades e completas fabricações destinadas a semear a discórdia e a confusão. A própria natureza da realidade parecia maleável, sujeita aos caprichos daqueles que controlavam o fluxo de informação.
Padre Pio havia alertado sobre esse ataque à verdade, esse veneno insidioso que se infiltraria nas mentes dos homens, distorcendo suas percepções e colocando-os uns contra os outros. Ele falou de um tempo em que a língua da serpente seria ouvida em todos os cantos da terra, sussurrando dúvidas e espalhando seu veneno de engano. As consequências estavam por toda parte. A confiança corroída, substituída pela suspeita e pela paranoia. Vizinho se voltou contra vizinho, alimentado pelas chamas do ódio e da desinformação. Os próprios laços que mantinham a sociedade unida se desfaziam, ameaçando se romper completamente diante desse ataque implacável à verdade. E no caos que se seguiu, as forças da escuridão encontraram terreno fértil para seu trabalho insidioso.